Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos retomar o estudo de NR 35, trabalho em altura. Eu vou começar desde o início, né, com a norma, fazendo uma discussão, uma leitura comentada da norma. Ela não, lembrando que a norma NR 35 não é uma norma muito extensa, ela é relativamente pequena. Ao todo são 16 páginas nesse momento da revisão, sendo que praticamente a metade são anexos, e eu não tenho o costume de trabalhar anexos com vocês, né? Mas lembrando também que a NR 35 ela acaba sendo uma norma que complementa, né? É uma norma geral, mas é uma norma que acaba complementando, talvez, normas específicas em função da aplicabilidade, né? Então, por exemplo, você tem uma situação lá da construção civil, vai ter tratativa sobre trabalho em altura. Questão de máquinas e equipamentos, vai ter tratativa sobre trabalho em altura. E aí isso aí é complementado pela NR 35. Né? Bom, passado essa introduçãozinha inicial, vamos ver o que fala, né? Bom, primeira coisa, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Né? Então, isso é bastante importante a gente sempre considerar, se cair, vai cair quantos metros? Né? Para saber se é um trabalho em altura ou não, tá bom? Isso é particularmente numa laje, né? Se a gente pensar numa laje, se a gente pensar no segundo andar de um apartamento, um edifício com 9 andares, né? Se a gente pensar que a queda é o solo no piso térreo, né? Da cota zero, vocês há de convir comigo que para se ficar no apartamento no 9º andar, no 7º andar, no 3º andar, não importa, teria que usar cinto de segurança. Mas não é verdade, porque na realidade isso só aconteceria numa área que não tivesse uma proteção, onde haveria risco da pessoa cair até o solo. Né? Em outras palavras, seria mais ou menos a ideia que eu vou estar desenhando aqui. Né? Então, imagina uma situação hipotética de um edifício, né? Eu vou representar aqui, tá? Então, assim, aqui o nível é o solo. Nós vamos falar que aqui é cota 0, aqui é cota 0. Digamos aqui seja cota 3. Né? 3 metros acima do solo. Bom, imagine que aqui é um edifício. Né? Então eu vou manter a minha parede aqui lateral para a gente não se equivocar. Uma pessoa que está efetivamente nesse andar, ela, muito embora ela está a 3 metros do nível cota 0, mas ela não está num trabalho em altura. Por quê? Porque não existe o risco. Bom, o risco sempre existe, né, gente? Mas aliás, o perigo sempre existe, mas o risco é insignificante aqui, né? Podemos dizer que é insignificante, né? Dessa pessoa, desse indivíduo, ele cair aqui, porque aqui tem laje, aqui é piso, né? Laje de piso, né? Então, essa região é uma região segura para ele. É lógico, se ele pegar e colocar e subir numa escada aqui, né? Se a gente colocar aqui uma escadinha, né? Sei lá, faz de conta, né? Faz de conta que a gente põe uma escadinha aqui, aí eu diria que a situação muda um pouco, porque talvez ele fique dentro dessa consideração de 2 metros do nível de queda, né? Agora, se ele chegar por exemplo, aqui, digamos que nós tenhamos aqui uma varanda, né? Uma varanda, uma sacada.
e digamos que essa sacada não tenha nenhum tipo de proteção, aí eu diria para vocês que nesta região, o indivíduo aqui, vamos desenhar um indivíduo aqui, né? Ele tem sim um risco de queda, tá? Então isso aqui já seria considerado, nesse meu exemplo, aqui seria considerado um trabalho em altura. Esse daqui não. E talvez esse aqui, vamos deixar vermelhinho também aqui, ó. Né? Esse aqui, se essa altura for maior que 2 metros, se essa altura for maior que 2 metros, a partir de 2 metros é um trabalho em altura. Então aqui nós teríamos um trabalho em altura, aqui nós temos um trabalho em altura e aqui não. Agora isso aqui eu resolvo, essa questão de trabalho em altura, eu resolvo fazendo isso aqui, né? Então digamos que aqui eu tenha um guarda-corpo, né? Aí já não tem mais perigo. Aí o perigo aqui, ele inexiste. Bom, inexiste porque em tese eu já estou aplicando uma proteção coletiva, né? O guarda-corpo aqui é uma proteção coletiva, então eu, de certa forma eu estou protegendo, tá bom? Bom, é mais ou menos isso a ideia. A norma ela se complementa com normas técnicas oficiais, e quando não tiver alguma norma oficial que trate sobre o assunto ou que seja omissa, aí as normas internacionais aplicadas, né? E coloca as responsabilidades do empregador, que são muitas. Garantir a implementação das medidas de proteção que contém na NR35. E entenda que empregador são vocês, né? Somos nós, mas nesse caso são vocês. Porque o empregador mesmo, ele tem a responsabilidade, mas ele delega isso à área de segurança do trabalho. E o técnico de segurança do trabalho acaba tendo, ou acaba absorvendo essas responsabilidades, tá, gente? Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na NR35. Assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão de permissão de trabalho, desenvolver procedimento operacional para as atividades de rotina que envolve trabalho em altura, aquela coisa rotineira, né? Aí você não faz uma análise de risco para cada trabalho, você não faz uma emissão de permissão de trabalho para cada trabalho, porque é rotineiro, né? Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas na NR35 pelas empresas contratadas. Então, olha só a responsabilidade aqui, ó, a responsabilidade que o empregador tem sobre o que a empresa tem sobre empresas contratadas, né? Não pelo contrário, não está isentando dessa responsabilidade, está fazendo um compartilhamento de responsabilidade aqui. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotada as medidas de proteção definidas na NR35. Assegurar a suspensão de todos os trabalhos em altura quando verificar uma situação de condição de risco não prevista, né, cuja eliminação, neutralização imediata não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhos para trabalho em altura. E assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma ela é definida pela análise do risco, de acordo com a peculiaridade de cada tarefa, né? E aqui já é um ponto crítico, né? Eu estava assistindo aquele webinar, um seminário lá, um congresso sobre trabalho em altura, e o pessoal de telefonia, eles pegaram muito no pé em relação a esse quesito aqui, que vai voltar a aparecer na norma mais abaixo, né? E eles pegaram muito no pé, porque, veja, assegurar que o teu trabalho de altura seja realizado sob supervisão, isso
isso impacta diretamente o custo deles, porque o pessoal deles trabalha sozinho. O pessoal de telefonia trabalha sozinho. Telefonia, TV a cabo, trabalha tudo sozinho. Então, eles estavam pleiteando, eles estavam pedindo, né, a retirada desse texto aí, ou a colocação de um sistema de supervisão remoto, enfim. Eles estão brigando aí, tentando amansar um pouquinho isso. E assegurar a organização e o arquivamento de toda a documentação, né, prevista na norma. Então isso aí é responsabilidade do empregador. Gente, dos trabalhadores eu nem grifei, porque é o básico do básico, né, aquela coisa básica. Capacitação e treinamento. Acho que na aula passada eu tinha procurado, na conversa que nós fizemos, capacitação e treinamento, e não tinha achado lá no final, ela estava aqui, eu passei batido, desculpa. Mas ele fala aqui o que é necessário. Tá? Bom, primeiro ele fala o que é um trabalhador capacitado para trabalhar à altura. Né? Aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidentes típicos em trabalhos em altura e condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e primeiros socorros. Veja só, alguém tinha me perguntado sobre se um técnico poderia dar o treinamento, né, de trabalho em altura, né, e eu falei que, muito embora a norma ela pede proficiência no assunto, aqui quando a gente vê esse conteúdo, você vê que não todo o treinamento, mas uma boa parte do treinamento, o técnico de segurança tem proficiência. Né? Então, por exemplo, mesmo que ele não faça trabalho em altura, mas olha só, normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. O técnico de segurança tem total, digamos assim, domínio, né, para aplicar esse treinamento, esse tema. Análise de riscos e condições impeditivas. Tranquilo, né? Ou pelo menos espera-se que seja tranquilo. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Bom, isso daqui eu acho que também dá para vocês trabalharem. Mas aqui já começa a sinalizar a necessidade de um especialista em trabalho em altura. Concorda? Sistemas, equipamentos e proteções e procedimentos de proteção coletiva. Mesma coisa. Acho que o técnico de segurança do trabalho ele consegue ministrar esse tema, mas talvez a ajuda de um especialista seja muito bem-vinda. Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Tranquilo, né, gente? Se você se capacitar nesses EPIs, eu não vejo problema nenhum. Acidentes típicos em trabalho em altura. Tranquilo. Né? E condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiro socorro. Bom, esse aqui eu acho que aí precisa de um especialista, ou até dois, né? Talvez. Né? Bom, com isso eu digo que boa parte do treinamento de trabalho em altura pode ser ministrada pelo técnico, não é mesmo? Até porque é previsto aqui na norma que tem que ser um profissional qualificado. Né? E aí eu volto esse tema à frente. O treinamento periódico bienal deve ter carga de 8 horas e ele tem que ser a cada 2 anos, tá? Né? Conforme o conteúdo programado definido pelo empregador. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob responsabilidade de profissional qualificado em segurança do trabalho. Tá vendo? Então, olha só. Você precisa de instrutor que ele tem proficiência no assunto, né, e tem que estar sob responsabilidade de um profissional qualificado, que pode ser vocês. E alguns temas ali que são tratados, pode ser vocês.
não tenha dúvida. Agora, o profissional que vai ministrar a capacitação, a parte mais técnica, a questão mais a prática, efetivamente, aí precisa ser um com proficiência no assunto, tá, gente? Planejamento, vocês podem adquirir essa proficiência, mas aí vocês têm que fazer os treinamentos, né, e fazer as práticas, né, porque a proficiência ela depende de prática. Planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Então tá aí. O trabalhador ele tem que ter formação, ele tem que ter conhecimento, né? E tem que estar. Se a gente seguir aquela definição de trabalhador capacitado, deixa eu ver se aqui no sumário, no glossário, aliás, ele mostra o que é um trabalhador capacitado. Vamos ver se tem aqui. PQRST, trabalhador qualificado. Trabalhador que comprove conclusão de curso específico para a sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Tá. Então, é aquilo mesmo, né? Ele não precisa ter conselho de classe, não é necessário, tá? Mas ele tem que ter formação. Não basta ter só prática, tem que ter formação mesmo, tá bom? Considera-se trabalhador autorizado para trabalhar em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo se considerado apto para o trabalho, né? Trabalhar em altura, lógico. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividade em altura, garantindo que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do PCMSO, que a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos para cada situação, e que seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda em altura, considerando os fatores psicossociais. Tá, então isso tem que estar lá no PCMSO para o trabalho em altura, tá, gente? Não dá para gente ignorar. Daqui para frente, praticamente toda a norma está sendo grifada porque é tudo importante, né? Então eu vou essa norma ela está muito enxuta e ela está assim muito precisa, sabe? Muito precisa. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. Então, um trabalhador que não tem aptidão para trabalhar em altura, ele não pode trabalhar em altura, né? Essa é a coisa mais certa, né? mais correta que eu vejo, né? Ah, não, a empresa te manda fazer um serviço, você tem que fazer. Não. Um trabalho em altura é um trabalho, por exemplo, que se não tiver aptidão, não faz, não precisa, não tem, não pode obrigar, né? Tá aqui. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalhar em altura. Tem que saber até que ponto, né? Porque quando a gente fala de trabalho em altura, cada profissional, não que sejam diferentes, né? Não necessariamente, mas a gente pode entender que cada profissional ele tem uma área de atuação no sentido do trabalho à altura. Então, por exemplo, um trabalhador que vai fazer um serviço, uma torre de telefonia celular, por exemplo, é muito diferente de um trabalhador que vai fazer um serviço no telhado, né? Eu não quero entrar na questão do risco, né? Não é exatamente o risco, mas a questão da aptidão, né? Então, assim, é muito provável que quem faça um serviço em telhado não tenha, talvez não necessariamente, tenha coragem de subir numa torre de telefonia, né? Porque a condição é diferente. Então, tem que ser levado em consideração a abrangência, né? Tem que ser levado em consideração isso daí. E também a questão dos exames que são colocados, né? De repente, eu tenho um trabalho que ele é para um serviço de 2 metros, 2,5 metros do solo, e eu não vou pegar essa pessoa e colocar num serviço sei lá, a 50, 60 metros do solo, né? Não faz sentido, né, gente?
pelo menos não faz sentido com as premissas que o que garantiu o trabalho a tão pouco do solo, né? Ou seja, eu teria que fazer uma nova batelada de análise para ver se ele tem aptidão, né, e condições físicas para trabalhar numa altura maior. No planejamento do trabalho devem ser adotadas algumas medidas hierárquicas, né? Então, a primeira, evitar o trabalho em altura. Sempre que der, tem que evitar o trabalho em altura, não é? Então, assim, se a gente tem condição, eu lembro que quando eu trabalhava na Triunfo, teve uma época, eu não sei se eu fiz esse comentário com vocês, se eu fiz, me perdoe, mas assim, quando eu trabalhava lá, teve uma época que eu comecei a dar manutenção, né, meu departamento, meu setor começou a dar manutenção e iluminação de emergência, tá? Iluminação de emergência. E foi logo quando surgiu, né, talvez, né, um pouco depois. E essas luminárias de emergência, elas eram desse tipo aqui, ó, mais ou menos, só que não era LED, era com farol de milha de carro, né? Então vamos ver se a gente acha. Eu acho que nem se achar, vai achar muito antiga, né? Tipo esse aqui, né? Tipo essa. Tipo esse aqui. Mas essa daqui representa muito bem como que era. Era isso aqui, tá? Então representa muito bem como que era uma iluminação de emergência. Era exatamente assim, ó, essa aqui, tá? Ele não tá abrindo o que eu quero, né? Mas tudo bem. A gente deixa aqui e mostra que essa aqui, ó, eu vou abrir a imagem aqui só para ter ela aqui, tá vendo? Assim. Gente, aqui dentro tem uma bateria automotiva. É pesada pra caramba. E a gente coloca isso aqui, quando os faróizinhos de milha estão tudo junto, o que a gente faz? Tem que colocar alto, né? Porque você não vai colocar baixo, né? Então imagina um pé direito de 6 metros, 6 metros, e você colocar essa luminária lá em cima, né? E o acesso com escada, né? Então na época nem se tinha tanto essa discussão, né? Eu comecei a pensar uma outra forma, né? O foco não era a segurança do trabalho, mas assim, a ideia foi tentar pensar. Deixa eu jogar aqui num quadro aqui pra gente tentar pensar, né? Então assim, eu tinha lá um pilar, né? Então imagina a gente com um pilarzinho dentro da empresa, né? Então aqui um pilar, opa, aqui, então imagina aqui um pilar dentro da empresa, né? E aí o funcionário tinha que, e aqui é a iluminação de emergência, né? Então um suporte tipo cantoneirinha, sabe? Oh meu Deus, aqui, ó, uma cantoneirinha, né? E o funcionário tinha que colocar a escada. Eu não lembro exatamente como que era a posição da escada. Eu vou representar assim, tá? Então tinha que colocar aqui uma escada, né? E aí a gente coloca ela aqui, né? E ele tinha que subir com a iluminação de emergência no ombro, né, para colocar aqui, né, para poder iluminar tudo. E qual que foi a ideia que nós tivemos na época, né? E isso atende, né, eliminar esse trabalho em altura. Isso aqui era estúpido, é estúpido esse trabalho em altura. Então a gente pegou, fez o que? A gente desceu a ideia da iluminação de emergência. Então deixa eu fazer o pilar de novo aqui, ó. Então imagina que aqui está o pilar. Nós descemos a iluminação de emergência. Inicialmente ela era aqui, tá? Nossa, tá russo aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela mais bonitinha aqui, ó. Pera aí. Vamos desenhar uma iluminação de emergência aqui. Ela era mais ou menos assim. Aqui. Ela era mais ou menos assim.
assim, mais ou menos, tá? Mais ou menos essa ideia aqui. Tinha mais ou menos essa cara aqui. Aí tinha um farolzinho de milha aqui. Acho que eu estou exagerando na proporção. E um farolzinho de milha aqui que você podia inclinar ele para o lado, tal, né? Conforme, né? É isso aí. Era mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso, a iluminação de emergência. Eu acho que a gente pode colocar até uma linha aqui no meio, porque ela era bipartida aqui. E aí eu vou pegar esse cara aqui e eu vou diminuir um pouco a proporção dele, tá? Pronto. Eu vou diminuir um pouquinho a proporção dele e vou fazer de conta que era assim. Tá? Então a gente vai fazer duas dela. E ela era aqui. E simplesmente a gente pegou e trouxe ele aqui, ó. Tá? Só que eu não podia de jeito nenhum manter essa iluminação. Deixa eu tirar ela daqui, né? Então ela era aqui, nós trouxemos ela para cá. Só que eu não podia de jeito nenhum, é um pouco aqui mais ou menos, né? Ainda assim tinha que subir numa escadinha, alguma coisa assim, mas muito mais baixo, muito mais baixo. Não se caracterizava em trabalhar a altura, porque o trabalhador não ficava acima de 2 metros, mas ainda tinha o peso, né? O peso da bateria. E aí o que nós fizemos aqui, gente, para dar certo? A gente pegou este cara aqui, ó, que eu vou tentar representar aqui, e nós simplesmente fizemos isso aqui, ó. Quer ver? Opa! Trouxemos ele aqui. Tá? Então a gente pegou esse cara aqui, tirando aqui, fizemos um eletroduto, um tubo. Tá? Pegamos aqui um eletroduto, colocamos aqui um eletroduto, e aqui no eletroduto colocamos 2 caras desse aqui em cima. Então ficou esse cara preso aqui no eletroduto, e esse aqui também preso aqui no eletroduto, né? Então assim, quando a gente precisava de alguma forma dar manutenção, isso aqui era preso aqui. Mais ou menos isso. Não, é um pouco mais para baixo. O que a gente fazia? A gente soltava aqui esse tubo e descia. Tá? Ele não era fixado aqui. A gente descia para poder trocar uma lâmpada, alguma coisa assim, mas a bateria mesmo ficava aqui. Tá? Aqui a gente pode dizer que ele era... Deixa eu ver se... Aí, beleza. Podemos dizer que ele era assim. Ó. Aí. E aqui saiu o fio. Então, ou seja, aqui ficou bem mais baixo, a parte pesada. O que mais dava problema era a parte eletrônica e a bateria. Ficou aqui embaixo. E a lâmpada quase nunca dava problema, ficou lá em cima. E resolveu bastante esse trabalho, que era um trabalho de segurança do trabalho, né? Assim, relacionado à área de segurança do trabalho, né? A iluminação de emergência, pelo menos, né? Então, sempre que puder, eliminar, né? Tem lá um ar-condicionado. Puxa, mas ele precisa ficar alto, né? Você encontra em alguns locais, vai ser difícil achar, mas um ar-condicionado instalado. Vamos ver. Instalado. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né? Unidade condensadora, melhor. Condensadora, né? Condensadora é aquela parte que fica fixa, tá? Desculpa, é aquela parte que fica para fora, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas eu vou tentar ver alguma situação. Ó, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma unidade condensadora, tá do lado de fora aqui, tá vendo? Né? Então você vê aqui a altura, tá muito baixo, né? Tá bem baixo, né? Aqui já tá um pouco mais alto, ó, né? Mas se a gente pensar aqui, ó, também, mas aqui tá dentro de residência e tal, né? Mas a gente pode pensar nas alturas, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, olha que legal.
ele tem uma laje aqui e os aparelhos estão tudo aqui, facinho de mexer, só ir ali na laje, né? Então a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. Agora, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem aqui onde o negócio é um pouco mais radical, né? Fica mais alto, né? Vamos ver se a gente consegue enxergar isso. Em apartamento assim é normal, né? Porque eu não posso colocar no andar do vizinho de baixo, né? Então não vou considerar isso. Eu quero considerar só indústria. Vamos ver. Instalar indústria, né? Sei lá. Ver se a gente acha aqui uma situação. Tem um exemplo clássico lá na Anhanguera, na FAC, né? Você vê que uma unidade dessa está no chão, que não tem problema nenhum, pode ficar no chão. Aqui em casa eu tenho, né? As minhas unidades estão altas, eu não coloquei no chão, mas eu não coloquei no chão por quê? Para não ocupar espaço, não matar espaço de passagem, né? Mas assim, se você tem um jardim, alguma coisa assim, ele pode ficar embaixo, não teria problema nenhum, né? Olha, se a gente pensar isso daqui, ó, né? Então, aqui já é uma boa, um bom exemplo de uma situação que poderia ser pensado, né? Primeiro que tem um exagero, né? Eu não sei se isso aqui são vários prédios, ou melhor, várias salas comerciais, tal. Agora imagina que seja uma única empresa. Não faz muito sentido isso, né, gente? Porque, poxa, podia ser um equipamento maior, né? E não esse monte pequenininho aqui. E ele não precisava ficar nessas alturas, né? Podia ficar tudo mais embaixo, né? Porque aqui é trabalho em altura, né? Então a norma ela diz isso, né? Para que você vai fazer um trabalho em altura assim se você pode de repente trabalhar com ele mais baixo, não tão alto, né? Essa é a ideia, né? Né? Aqui, por exemplo, é bem legal porque eles fizeram aqui uma plataforma para poder mexer nas unidades condensadoras, tá? Então isso aí já é uma visão industrial, né? Para você tentar eliminar a NR. Olha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Olha, tem que montar um andame para poder mexer ali, tão alto que tá. Isso aqui de repente podia ficar embaixo, né? Quer dizer, eu não sei se o fato desta foto poderia ficar embaixo, isso eu não sei, tá? De repente, aquilo que eu falei, é residência e você não pode fazer isso. Mas se a gente tiver uma opção de eliminar o trabalho em altura, é o que a norma pede, elimine, né? Existe uma situação bem legal que é coqueiro, né? Não sei se coqueiro é melhor falar em coqueiro ou se é melhor falar em pé de coco, né? Então a gente pode pensar num coqueiro, né? Então, sei lá, esses coqueiros enormes aí, né? Então a gente pode pensar numa plantação de coqueiro, né? Plantação de coqueiro, né? Plantação é uma ideia, né? Então tenta imaginar você trabalhando numa plantação de coqueiro, né? Agora, né, tendo que subir naquela altura. Agora tenta imaginar você trabalhando, né, uma plantação de coqueiro com coco nesta altura. Muito melhor, né? Concorda? A colheita aqui é muito mais fácil de se fazer. Então é isso que a norma ela estabelece, tá, gente? Sempre que possível, eliminar o trabalho em altura. Simplesmente elimina o trabalho em altura, né? Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, né? Então a ideia é diminuir, ou diminuir não, minimizar, ou eliminar o risco de queda, né? E por fim, né, se eu não tiver condições, aí sim, medidas que minimizem as consequências da queda. Então assim, se a gente pensar assim, eu vou colocar um cinto de segurança e ancorar o trabalhador. Tá, então vamos lá. Trabalhador com cinto de segurança. Vamos ver. Vamos ver essa ideia. Vamos pensar. Imagem. Então vamos pensar aqui uma ideia assim mais menos crítica, né? Aqui.
abrir. Eu pergunto para vocês, ele está aqui com cinto de segurança e muito possivelmente ele está ancorado, né? Ele está ancorado aqui, inclusive, tá vendo? A pergunta é, eu com isso ele não vai cair? Eu garanto que com isso ele não vai cair? Não, é lógico que eu não consigo garantir, né? Ele pode cair, só que eu estou agindo nesse item da norma. Medidas que minimizem a queda, a consequência da queda, né? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou dando cinto de segurança, talabarte, estou linha de ancoragem, ponto de ancoragem, etc. Eu estou minimizando os efeitos da queda. Agora, como eu vou efetivamente evitar que, né, medidas que eliminem o risco da queda dos trabalhadores, né? Eu vou conseguir isso quando eu faço uma plataforma, né? Quando eu faço uma plataforma, aí eu já consigo eliminar esse risco. É lógico que tudo depende, né? Se a gente pensar em uma plataforma, talvez venha uma PTA aqui, né? Mas se a gente pensar aqui numa plataforma, por exemplo, esse aqui, ó, cá entre nós, gente, eu diria para vocês que a gente eliminou o risco de queda aqui, né? Tá, existe o risco sempre vai existir, mas ele minimiza, ele é minimizado, né? Aqui também, ó, né? De certa forma, a gente está minimizando o risco, né? Praticamente eliminando. Não é 100% garantido que vai estar eliminando, porque depende muito qual é a altura que ele vai trabalhar aqui. Tipo, mesmo estando numa plataforma, ele vai ficar com o pé no piso da plataforma ou ele vai se erguer aqui, ele vai ainda subir aqui, né? Entendeu? Vai subir aqui nesse guarda-corpo ou vai ter uma escada, espero que não, mas eu minimizo essa ideia, né? Eu minimizo. Na realidade, o objetivo não é nem minimizar, é eliminar, né? Então, de certa forma, é uma discussão. Mas você não está eliminando o risco? Olha, no meu conceito tá. No meu conceito tá. Eu vou deixar o cinto de segurança como uma medida preventiva, adicional. Esse daqui eu já tenho um pouco mais de medo, porque essas lanças aqui, nós já discutimos, né? Então aqui já é um pouco mais complicado dessa vertical, dessa pantográfica, né? Pantográfica é mais garantido. Isso na minha opinião, tá, gente? Né? Essa plataforma aqui, elevatória aqui, ó, né? Uma vez que eu vou estar ali em cima, eu tô sem um risco, né? Porque se a gente também não tiver um pouco de cuidado no que a gente pensa, né? Poxa, vou usar o elevador de uma empresa, eu vou ter que colocar cinto de segurança para entrar nele, né? Então, temos que aqui, por exemplo, ó, uma situação dessa eu estou eliminando o risco, né? Eu garanto para você, nós estamos eliminando o risco. Não existe mais o risco aqui, a menos que ele faça alguma atividade que mesmo estando numa situação dessa onde o risco não existe, ele cria o risco, né? Tá? Então, tipo assim, tem uma cena, eu não sei se eu vou achar, caindo da plataforma, alguma coisa assim. Eu vi um trabalho em altura, a pessoa foi descarregar um caminhão, ou estava carregando um caminhão, não sei, e aí ele se debruça para espalhar o produto dentro do caminhão e caiu da plataforma. Difícil aqui, né? Eu não lembro onde que eu vi, eu teria que tentar resgatar essa cena, né? Carga de caminhão. Eu acho que era isso, alguma coisa assim. Difícil. Teria que separar. Eu não lembro onde que tá esse vídeo, tá, gente? Então, mas era uma plataforminha que ele na verdade, o que ele fez? Ele pegou e debruçou na plataforma, na lateral, sabe? Quando você assim, ó. Eu vou tentar desenhar o que eu aqui. Era assim, tinha um caminhão aqui. Deixa eu ligar isso aqui. Tinha um caminhão aqui, tá? Tinha um caminhão.
E tinha uma plataforma de trabalho aqui, ó. E tinha uns 3, 4 trabalhadores aqui, né? E aí o indivíduo, ele pegou e ele tava com um rastelo aqui, um rastelo, eu acho. E ele inclinou aqui, ó, de um jeito que eu nem lembro. Não sei se estava com o pé no chão ou não lembro. Mas ele se inclinou de tal forma aqui que ele caiu da plataforma, tá? Eu acho que não era tão perto assim, tá, gente? Eu acho que esse negócio era um pouquinho mais longe. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, exagerei aqui um pouco. Vamos ver aqui. Aí. Eu vou tirar esse cara aqui, eu não sei o que é isso. Isso, eu vou dar uma. Pronto. Aqui, ó. Alguma coisa. Eu nem vou tirar. Eu vou tirar isso aqui. Pronto. É mais ou menos isso a ideia, tá? Então ele tava aqui, ó, mexendo. Tá? Ele tava mexendo aqui. Acho que foi isso. E ele ia mexer. Ele ia mexer com esse cara aqui, ó. Tá? Né? E, então eu vou dar uma inclinada maior nisso aqui. Deixa eu ver. Tá, então eu vou dar uma inclinada aqui. Aí. Isso. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Ó, aqui, ó. Então ele foi dar uma inclinada. Aqui ele inclinou muito, ele caiu aqui, ó. Ele caiu. Né? Ele se inclinou muito e caiu aqui. Então, uma situação dessa, ele precisa de cinto de segurança, né? Então, assim, normalmente você coloca, por quê? Para evitar essas coisas, né? Mas precisaria? Não precisaria. Em tese, você eliminou o risco. Bom, mais ou menos, né? Temos que ter certeza que foi eliminado mesmo. Todo o trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Aí, de novo, aqui vem falando sobre a questão da supervisão. Supervisão do trabalho em altura, né? Mas essa forma de supervisão, ela é feita pela análise de risco. Aí o pessoal da telefonia estão entrando lá com um pedido, protocolaram lá um pedido para diminuir esse rigor dessa supervisão, enfim, né? A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já prevista na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, né? E essa análise de risco ela tem que ter os riscos inerentes ao trabalho em altura, né? Tem que levar em consideração o local em que os serviços são executados, o seu entorno, o isolamento e sinalização do entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas de pontos de ancoragem, as condições meteorológicas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e também individual, o risco de queda de materiais e ferramentas de quem está fazendo trabalho em altura, né? Pode cair, e quem está lá embaixo, né? Os trabalhos simultâneos que apresentam risco específico, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidas nas demais normas, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros. Isso é uma outra coisa que eles estão pleiteando, não exatamente as situações de emergência, o planejamento de resgate e primeiros socorros, mas eles estão pleiteando porque aqui na norma ela fala que a empresa ela tem que ter digamos assim, meios de emergência, de resgate. E eu vou ler mais para frente aí para vocês. E eles alegam que não tem como, né? Eu acho que a maior parte da empresa não tem como, né? Mas enfim. A necessidade de sistemas de comunicação, vai precisar de rádio, como que vai ser? Tem que ter comunicação, porque se a pessoa sofre um acidente, né, ela tem que se comunicar. Ou quem está lá supervisionando tem que se comunicar e pedir resgate, né? A forma de supervisão, como que vai ser a forma de supervisão. Então tudo isso aqui tem que estar na análise de risco, né? Como que vai ser a forma de supervisão, como que vai ser o resgate, enfim, tem que estar na análise do risco.
Para atividades rotineiras, aí que legal. E aquelas atividades que são rotineiras, que sempre fazem. Por exemplo, vamos pensar num caminhão, tá? Vamos pensar em caminhão. Vamos colocar aqui, ó, enlonamento de caminhão, beleza? O que é o enlonamento de caminhão, gente? Olha, eles estão fazendo enlonamento de caminhão aqui, ó. Isso é muito usual, tá? Deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui eu acho que deixa, esse aqui eu vou fechar, esse aqui eu vou fechar também, esse aqui eu vou fechar. Tem que fechar um pouco, né? Porque senão... Esse aqui fica. Esse aqui, né? Ó, eles estão fazendo aqui enlonamento de caminhão. O que é um enlonamento de caminhão? Algumas cargas, muitas por sinal, você coloca e depois você tem que cobrir com uma lona. Só que essa lona, tudo bem, você passa a lona, só que essa lona, algumas são térmicas, inclusive, proteção do calor, etc. Chuva, etc. Você tem que fazer um amarramento. Então, assim, muitas vezes, na grande maioria dos casos, você tem que colocar o trabalhador em cima do caminhão aqui, ó, para fazer esse enlonamento. Então, aqui é um trabalho em altura? Sim, trabalho em altura. E acontece muito? Sim, rotineiro. Entendeu? Aqui é um setor que sempre vai estar. Muitas empresas convivem com essa situação, onde sempre vai ter gente fazendo enlonamento, né? Todo caminhão que vai embora vai ter enlonamento, né? Então, assim, não é difícil a gente ir procurando enlonamento de caminhão. Tá vendo? Ó, enlonamento de caminhão, não é difícil, você vai encontrar muito aqui, né? Muito mesmo, né? Se a gente buscar aqui, enlonamento, é muito. Bom, então o que acontece? É óbvio que esse trabalho aqui precisa, nesse enlonamento aqui, precisa fazer uma ação preventiva, né? E ele é rotineiro, né? Neste caso aqui, o que se faz normalmente é o seguinte: cria-se uma linha de vida. E eu trabalho. Esse aqui, por exemplo, tá vendo? Aqui eu vou ter uma linha de vida. Na realidade, isso aqui é uma linha de vida. Essa estrutura aqui é uma linha de vida, tá, gente? Abrir. Né? Não precisa ser um cabo, pode ser um trilho. Tá vendo? Pode ser um trilho. E aqui é um trava-queda. Então o trabalhador ele sobe aqui no caminhão, ele fica conectado e ele trabalha aqui ancorado por essa estrutura de trilho aqui. Ó, e ele vai fazer um enlonamento. Tá? Nesse caso ele vai fazer sozinho, né? Mas aqui até daria para colocar mais trava-queda. Não pode pôr cada trabalhador num trava-queda, tá? Tomara que aqui tenha só um trabalhando, né? Tomara, né? Deixa eu ver se a gente acha que esse aqui ainda usa plataforma, tá vendo? Eu nem sei se é prático com plataforma, mas enfim, às vezes também não dá. Aqui é uma ideia de linha de vida, tá vendo? Né? Só que assim, andar num caminhão assim, tanque, é meio difícil, né? Tem que ser de enlonamento, né? Deixa eu ver se eu acho uma situação aqui com linha de vida para enlonamento. Existem outras técnicas também, mas depende muito do tipo do caminhão, né? Enlonamento do caminhão, linha de vida. Linha de vida. Pronto, vamos ver. É capaz de ficar mais fácil aqui pra gente achar. Eu queria achar um sisteminha mais simples. Bom, mas não tão simples assim, mas esse sistema aqui já é suficiente para vocês terem ideia. Esse aqui mostra bem, né? Aqui, tá vendo? Ele está aqui em cima e está totalmente ancorado. Essa é a ideia na linha de vida, né? Então, esse procedimento que é rotineiro, né? Pô, toda vez que você vai ter que fazer uma permissão de trabalho, você vai ter que fazer uma análise de risco, uma PR, né? Não, você pode trabalhar como um procedimento rotineiro, né? De trabalho em altura, né? Então, os procedimentos operacionais, as atividades rotineiras de trabalho em altura, né? A análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional, pode estar lá no POP, um procedimento operacional padrão da atividade, enfim, procedimento operacional, tá lá,
Lógico, tem que ter registro, que ele foi treinado, que ele conhece o procedimento, que ele segue o procedimento e assim vai, né? E os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter no mínimo as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle do risco características à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessário, as competências e responsabilidades, né? Então tem que ter isso daí, tá bom? As atividades de trabalho em alturas não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Então, assim, as de rotina não precisa da permissão de trabalho, mas, lógico, presume-se que você, né, fez todo o treinamento e tem lá, existe o procedimento. Agora, as não rotineiras, aí precisa de permissão de trabalho. E, evidentemente, uma análise preliminar de risco, né? Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da tarefa e, ao final, encerrada e arquivada, de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução do trabalho, os requisitos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco e a relação de todos os envolvidos em suas autorizações, né? A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade e restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação das situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Okay? Aqui vai falar um pouquinho sobre sistemas de proteção contra queda, né? Então é obrigatória a utilização de sistema de proteção contra queda sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então vai ter que ter um sistema de proteção contra queda. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais, ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. Isso é legal, porque vocês podem, entendeu? Ter resistência para suportar a força máxima aplicada, prevista quando de uma queda, atender às normas técnicas nacionais ou internacionais, quando necessário, ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção, né? Aí ele fala de que sistema de proteção ele tem que considerar a utilização. Então ele pode ser um sistema de proteção coletiva, ele chama de SPCQ, Sistema de Proteção Coletiva contra a Queda, e o individual, que é um sistema de proteção individual contra a queda, né? Então, na realidade, o individual você coloca quando não é possível colocar o coletivo, né? E também sempre que o coletivo não ofereça completa proteção contra riscos de queda. Então, lá, um guarda-corpo, por exemplo, ele é coletiva, mas ele não oferece completa proteção contra o risco de queda. Então, coloca o individual também. É o caso de usar o cinto de segurança numa plataforma, por exemplo, né? E para atender situações de emergência, aí usa-se esse individual, tá bom? O sistema de proteção contra queda coletivo deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. Bom, agora entra a figura do engenheiro, tá bom, gente? O sistema de proteção individual pode ser de restrição de movimento, de retenção de queda, de posicionamento do trabalho ou de acesso por cordas. Aí são métodos, né? O sistema de proteção individual é constituído dos seguintes elementos: o sistema de ancoragem, o elemento de ligação e o equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual é o cinto de segurança, tá bom? Tipo paraquedista, mas vamos lá. Os equipamentos de proteção individual devem ser certificados, então tem que ter certificação, né? Adequado para a utilização pretendida, utilizado considerando o limite de uso e ajustado ao peso e altura do trabalhador. Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos sistemas de proteção individual contra a queda, recusando-se os elementos que apresentem defeito ou deformações.
Antes do início dos trabalhos, deve ser feita uma inspeção de rotina em todos os elementos do sistema de proteção individual. Deve-se registrar os resultados das inspeções na aquisição e periódicas e rotineira, quando os elementos do sistema de proteção individual contra a queda forem recusados. Os elementos do sistema de proteção individual que apresentem defeito, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados. Ou sofrer impactos de queda devem ser utilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas ou internacionais e de acordo com a recomendação do fabricante. Tá? Então você vê que abre uma possibilidade de recuperação, mas depende muito do fabricante. O sistema de proteção individual contra a queda deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja de no máximo 6 kN, né, numa eventual queda. Os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimento devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas. No sistema de proteção individual contra a queda, de retenção de queda e no sistema de acesso por corda, o equipamento de proteção individual deve ser cinturão de segurança tipo paraquedista. Tá aí. Já está definido o que é o cinto de segurança paraquedista, tá? Esse cinto, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para retenção de queda indicado pelo fabricante. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda, deslizante e guiado deve atender às recomendações do fabricante e, em especial, a compatibilidade do trava-queda deslizante guiado com a linha de vida vertical. Então, a preocupação com o conjunto, né? Então, a preocupação do uso do EPI com o conjunto, né? E o comprimento máximo dos extensores. A análise de risco prevista dessa norma deve considerar para o sistema de proteção individual contra a queda minimamente o seguinte: que o trabalhador deva permanecer conectado no sistema durante todo o período de exposição ao risco. Ele tem que estar sempre conectado. A distância de queda livre, o fator de queda, ou seja, a distância de queda livre é o quanto ele pode cair, né, sem o cinto. O fator de queda é uma relação entre a queda que ele tem e a posição e o ponto de ancoragem. A utilização de elemento de ligação que garanta o impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando a retenção de uma queda, a zona livre de queda e a compatibilidade entre os elementos do sistema de proteção individual, né? Bom, eu queria mostrar para vocês essa questão do fator de queda, né? Então, o fator de queda, a gente pode colocar aqui que vai fator de queda. A questão do fator de queda é bem bacana, porque na realidade ela tem muito a ver. Acho que esse aqui fica bom. Olha só, esse aqui acho que fica bom. Abrir uma. Abrir aqui. Então, a ideia do fator de queda é bem legal, tá? Aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando e colocando o mesmo trabalhador em 3 situações. Numa situação ele vai pegar o talabarte dele e fixar alto, aqui ele vai fixar médio e aqui ele vai fixar embaixo. Se ele fixar alto e cair, né, a gente diz que a queda vai ser um fator menor do que 1. Ou seja, é basicamente a queda que ele tem e o comprimento do talabarte, tá? Então assim, o comprimento do talabarte tem alguns centímetros aqui, né? Ele está colocando aqui 30 centímetros, né? E deixa eu ver, não, ele tem 1,30 m aqui, ó. Isso. O talabarte aqui tem 1,30 m, tá? Então ele vai cair aqui, mas como está alto, ele vai cair só 30 centímetros. Então 30 centímetros dividido por 1,30 m, o que ele caiu dividido pelo comprimento do talabarte vai dar o fator de queda. 30 centímetros aqui dividido por 1,30 m do talabarte vai dar menor que 1, tá? Nessa situação, o talabarte tem 1,30 m e ele caiu 1,30 m. Ele caiu, né? Se você pegar a distância aqui que ele caiu, ele desceu 1,30 m.
Então 1,30 m que ele desceu, dividido por 1,30 m do talabarte, né? Se você pegar essa divisão, vai dar 1, o fator de queda 1. Então o fator de queda 1 é um fator bacana, né? Mas o ideal quer dizer, bacana não, o ideal é o fator de queda menor que 1. Tá? Agora, então olha só, o fator de queda 1 ele inspira a atenção. Agora cuidado, o perigo está no fator de queda maior que 1, né? Um fator de queda igual a 2. Por que 2? Porque na realidade ele tem 1,30 m para cima, que ele está aqui o talabarte, e a hora que ele cai mais 1,30 m para baixo. Então ao todo ele vai cair 2,60 m nesse exemplo aqui. Esse é o fator de queda 2. Eu pego o que ele caiu, a distância que ele caiu, 2,60 m, e divido pelo comprimento do talabarte. Tá? Então quando falo em fator de queda, nós estamos pensando isso aqui. Ó, fator de queda menor que 1. Tá? Fator de queda igual a 1 é ponto limite. Fator de queda maior que 1 é perigoso. O fator de queda igual a 2 é o pior caso que tem. E o que é esse fator de queda? É onde ele fixa o talabarte. Tá? Então se ele fixar em cima, ótimo, excelente, o mais alto possível. Se ele fixar no meio, é complicado. Se ele fixar embaixo, isso é perigoso. Porque essa queda, você tem uma força muito maior no tranco aqui, a hora que ele tem um impacto, do que numa queda pequenininha. Tá? Então, uma queda pequenininha, o tranco aqui é menor. Uma queda grande, o tranco é maior. Né? Então, é essa a ideia, tá, gente? É simplesmente isso. Né? Tá acabando aqui. O talabarte e o dispositivo trava-queda devem ser posicionados, quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para retenção de queda do equipamento de proteção individual, de modo a restringir, o que eu estava falando de altura, tá? De modo a restringir a distância de queda livre e de forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com estrutura inferior. Lógico, né? Assim, tudo isso também tem que levar em consideração que ele não vai bater em nada, né? Então, assim, o ideal é que a gente tenha um fator de queda menor que 1. Né? Quanto menor, melhor. Né? Na realidade, o ideal é que ele não caia nada, né? Que o fator de queda é 0, né? Não caia nada. Né? Isso é o ideal. Mas, assim, ele caindo, ele não pode bater em nada, porque se ele bater também ferrou, né? Então, assim, aqui é uma situação não adequada, mas se ele bater em alguma coisa, aí piora. Lembra lá naquele vídeo que eu passei para vocês dos Estados Unidos? Tinha lá um rapaz lá com um talabarte enorme. Se ele caísse, ele ia cair no chão. Então não serve para nada. Então de modo a restringir a queda, a distância de queda livre, de forma a assegurar que, em caso não colida. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante e considerado suas limitações de uso, não pode ser utilizado conectado a outro talabarte, emendar um no outro, sabe? Talabarte é isso aqui, né, gente? Ó. Emendando talabarte, sei lá, talabarte. Pessoal, sabe, naquela imagem, sabe, tipo assim, na pressa de tentar trabalhar e não encontra, aí pode emendar. Não é permitido, tá, gente? Mas aqui eu nem sei se nós vamos achar essa situação, né? Provável que não. Mas a gente viu essa consideração lá no próprio Estados Unidos, né, como proibido. E aqui também é. O talabarte isso aqui é um talabarte, né? Isso aqui é um talabarte, isso aqui é um talabarte, isso aqui também só que esse de corda, né? Não é muito legal, não. O legal é de fita, né? Então, talabarte. Vamos pegar aqui um talabarte, pronto. Então aqui é um duplo talabarte, esse aqui tem 2, que é para escada. Aqui tudo duplo talabarte. Esse é um talabarte simples, tá vendo? Esse aqui. Então o que ele quis dizer? É emendar, pegar 2 simples e emendar um no outro, né? Então você pega o gancho aqui, põe o gancho de um no outro, né? Aqui, ó, esse é o duplo.
Gozado, o que mais aparece aqui é o duplo, mas o que mais se vende é o simples, né? Então esse aqui é o simples, né? Então, imagina aqui, eu tenho aqui o simples Talabarte. Só que esse aqui, esse Talabarte, ele até pode, mas o ideal é com o mosquetão. O mosquetão é esse cara grande aqui, tá vendo? Esse é o ideal. Então eu tenho um desse pequeno, de um lado, e um mosquetão grande, né, do outro. Como tá aqui? Esse aqui, ó, perfeito. Esse aqui, perfeito esse. Né? Esse aqui, tá vendo? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Aí, perfeito. Esse aqui eu coloco no cinto de segurança e esse aqui eu ponho para ancorar no ponto. O que eu não posso é pegar e colocar outro desse aqui. Coloco esse no cinto, esse daqui vai no pequeno do outro e o grande do outro eu vou. Isso não pode, a norma proíbe, tá? Então eu não posso conectar um Talabarte em outro. Não pode. E não pode dar nó nem laços. Aliás, gente, diga-se passagem, se você pegar uma linha de nylon, sabe, anzol, e der um nó, e forçar para quebrar essa linha de pesca, você quebra com uma facilidade relativamente grande, porque você deu um nó. Então nó, né, nó é muito perigoso. Laço tudo bem, mas nó é muito perigoso porque fragiliza. De qualquer forma, quando fala em Talabarte, não faz sentido falar em laço. E para acabar, emergências e salvamento, né? Aqui vem o ponto polêmico. O empregador deve disponibilizar a equipe para respostas em caso de emergência para o trabalho em altura. Então aí já complicou, né? Então um trabalhador, assim, a empresa tem uma equipe de resposta, meio complicado isso aí. Mas a norma prevê isso. Eu acho que em alguns casos isso é pertinente, mas em outros casos não, de jeito nenhum. Mas aí entra a questão das normas específicas, né? Uma NR12, uma NR18, uma NR... Então quando você vai nas normas específicas, isso pode ser amenizado lá, porque a ideia do pessoal que fizeram, elaboraram a NR35, é que primeiro você aplica a norma específica, né? E a NR35 vai só dar uma complementada, essa é a ideia. Mas esse item me parece meio geral, né? Complicado, bastante complicado. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características e atividades. Bom, é óbvio que a tendência é você pegar o próprio pessoal que faz trabalho em altura. Quando você tem, né? Porque às vezes é um trabalhador que está fazendo o trabalho em altura, não uma equipe. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas de emergência. As ações de resposta a emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. Tem que parar para pensar um pouco como fazer isso. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executarem o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com as atividades ou com a atividade a desempenhar. É isso, gente. A aula de hoje já está um pouco extensa, me perdoa, mas pelo menos nós fizemos uma revisão completa da norma. Lógico que fica faltando um glossário aqui que vocês depois podem dar uma lida, né, que fica bem legal. E tem uma parte dos anexos, o anexo de o acesso por cordas e o sistema de ancoragem, que eu acho que é até legal. O sistema de ancoragem dá uma lida, uma olhada, né? Então fica esse convite para vocês darem uma lida na questão do sistema de ancoragem e tal, para a gente se falar numa oportunidade de aula presencial síncrona, ok? Muito obrigado aí pela presença virtual e até a próxima.